Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. É um prazer enorme ter a companhia de quem está nos escutando hoje para uma conversa que, honestamente, mexe com absolutamente todo mundo. Com certeza. É um daqueles temas universais, né? Exato. A nossa missão nesta análise é explorar um tema que costuma ser aquele grande elefante branco na sala, a psicologia oculta da riqueza. Sabe aquele suposto contrato invisível que todos nós teríamos assinado com o dinheiro, mas sem sequer percebermos? Pois é. Aquele contrato que a gente segue à risca sem nem ter lido as letras miúdas. É bem isso. E para nos guiar nessa jornada, nós trouxemos um material muito instigante. Vamos mergulhar em trechos da transcrição de um vídeo do canal do YouTube chamado Alma Próspera. Um canal com conteúdo bem denso. Muito. O conteúdo traz reflexões super profundas atribuídas a Bashar, focando na ideia de que a nossa frequência interna, a nossa consciência, é o que realmente dita a nossa realidade financeira. E vale fazer um pequeno adendo aqui logo no começo. Claro, manda ver. Apenas para dar o contexto completo do nosso material de base, a própria fonte traz um aviso final. Eles esclarecem que o conteúdo original foi adaptado com auxílio de inteligência artificial, justamente com a intenção de promover essa reflexão interior de uma forma mais didática. Perfeito. É fundamental a gente alinhar isso para nossa audiência saber exatamente de onde vêm as ideias. E acho que também é importante a gente alinhar o tom da nossa conversa de hoje. Fundamental. O objetivo desta imersão, para deixar bem claro para quem está nos acompanhando, não é debater planilhas de gastos. Nem ensinar a cortar o cafezinho na padaria. Exatamente. Nada de dicas táticas de como investir na bolsa de valores ou cortar despesas no supermercado. A proposta aqui é investigar um verdadeiro ponto cego. Aquele bloqueio psicológico, né? Isso. Aquele bloqueio que mantém pessoas que são extremamente trabalhadoras, inteligentes e muito esforçadas, presas exatamente no mesmo patamar financeiro, ano após ano. Certo, vamos desvendar isso então. A ideia central que o material joga na mesa é que o dinheiro, na verdade, não é algo que a gente conquista lá fora, no mundo externo, através de pura força bruta e exaustão. O que já vai contra tudo que a gente aprende desde cedo. Exatamente. O texto diz que o dinheiro é, na verdade, permitido no nosso mundo interno. E logo de cara isso já soa como um soco no estômago. Uma mudança de perspectiva gigantesca. E o texto introduz a ideia de que existe uma versão de nós mesmos, neste exato segundo, que já vive em abundância financeira. Uma versão que respira tranquilidade, que não sente aquele aperto no peito ao checar o saldo bancário no aplicativo do celular. Aquela taquicardia que muita gente conhece bem. Pois é. Essa versão não estaria em um futuro distante. Ela existe agora, mas vibra em uma frequência diferente. E para ilustrar como a gente lida mal com isso, o vídeo traz uma analogia maravilhosa sobre empurrar portas. Essa metáfora é muito visual. Demais. A sociedade passa a vida inteira nos ensinando a trabalhar mais, a virar noites, a fazer mais esforço físico. Mas agir assim, sem mudar a consciência, é como tentar empurrar com toda a força do mundo uma porta que tem uma placa gigante escrita push. É uma imagem muito clara. A pessoa gasta toda a energia vital empurrando a madeira, suando, tendo burnout. E a porta não cede 1 milímetro. Não cede. Só que, para entender essa porta, a gente precisa olhar para a maçaneta. E, na nossa analogia, a maçaneta é o próprio dinheiro. O texto explica um conceito que eu acho libertador. Qual? A ideia de que o dinheiro é uma força completamente neutra. Ele não tem personalidade, não tem intenção nenhuma. Ele não é bom, não é mau, não é sujo e nem é puro. O dinheiro age pura e simplesmente como um amplificador silencioso daquilo que já existe dentro do indivíduo. Espera. Na teoria isso é muito lindo, mas vamos combinar, na prática a gente cresce ouvindo coisas terríveis sobre o dinheiro. Sim, a carga cultural é pesadíssima. Que ele é a raiz de todos os males, que ele corrompe as pessoas. Como a gente desassocia o dinheiro dessa imagem de vilão, se é o que a gente vê no noticiário ou nas novelas todo santo dia? O que é fascinante aqui é exatamente como as pessoas culpam o espelho em vez de olhar para o reflexo. Pensem comigo. Se há generosidade na essência de alguém, se essa pessoa tem vontade de ajudar, o dinheiro entra na vida dela para ampliar exponencialmente essa capacidade.
Ela vai construir escolas, hospitais, ajudar a família inteira. Exatamente. Por outro lado, se a pessoa já carrega medo, ganância ou uma carência profunda, o dinheiro não vai curar isso como num passe de mágica. Ele vai apenas deixar esse medo maior ainda. Aham. Ele vai atuar ampliando essa ansiedade e esse vazio existencial. A pessoa vai se trancar em um castelo de segurança e viver com pânico de perder o que tem. Então, quando a gente culpa o espelho, que é o dinheiro, pelos conflitos que ele apenas amplificou, a gente perde a chance de olhar com honestidade para os nossos próprios conflitos internos. Nossa, faz todo sentido. É muito mais fácil dizer que o dinheiro mudou o fulano do que admitir que o dinheiro só tirou a máscara do fulano, né? É a saída mais confortável para a mente. E essa culpabilização do espelho nos leva diretamente para uma batalha falsa que a fonte aborda. É uma crença limitante fortíssima instalada na mente de quase todo mundo ao longo de várias gerações. A ideia de que dinheiro e felicidade são forças opostas. A velha gangorra invisível. Sim, onde, para ser feliz e puro, a pessoa precisa ser pobre, e se quiser ser rico, vai ter que vender a alma e ser inevitavelmente infeliz. A gente vê a sociedade romantizando muito essa ideia da pobreza como um sinal de pureza espiritual. Mas o material argumenta que essa crença, que parece até nobre na superfície, foi criada para nos manter pequenos. E a análise que eles fazem sobre as consequências reais dessa mentalidade é muito crua e realista. Porque, ao contrário dessa visão romantizada de que o dinheiro não traz felicidade, a falta dele tem um custo altíssimo na vida de qualquer um. Um custo diário e pesado. A escassez rouba o nosso tempo, rouba a nossa saúde e, acima de tudo, rouba o nosso poder de escolha. Ela força o ser humano a aceitar situações, trabalhos ou até relacionamentos que muitas vezes ferem seus próprios valores morais. Simplesmente porque há contas a pagar no fim do mês. É o famoso engolir sapo para garantir o prato de comida. Não tem como a mente focar em ser brilhante quando a preocupação é se a luz vai ser cortada amanhã. Exatamente. O que acontece na prática é que a mente passa a operar quase que exclusivamente em um estado de sobrevivência. O modo de alerta máximo contínuo. Isso. Toda a energia vital do cérebro, que, em um estado normal e seguro, poderia ser direcionada para a criatividade, para a busca de um propósito de vida ou para a expansão espiritual, acaba sendo drenada apenas para manter o básico funcionando. Fica quase impossível filosofar de estômago vazio. Ter as necessidades básicas resolvidas e o financeiro em paz é o que permite que a mente finalmente clareie, a respiração desacelere e o corpo relaxe de verdade. E o ponto do material é que é só a partir desse estado de segurança, sem a corda no pescoço, que surgem aquelas perguntas realmente profundas da jornada humana. Perguntas como quem eu sou de verdade ou como eu posso contribuir de forma autêntica para o mundo. E é aí que a gente entra em um paradoxo. Que é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente entende tudo isso, concorda que merecemos o básico e até a abundância, por que a vida financeira parece empacar? O material menciona um mecanismo de defesa muito curioso chamado teto financeiro ou termostato interno. É um conceito fascinante. Como um ar-condicionado se relaciona com a nossa capacidade de ganhar dinheiro. Essa metáfora do termostato é brilhante para entender o nosso inconsciente. Pense em como um ar-condicionado funciona. Ele não liga a mínima se está fazendo um calor de 40 graus ou nevando lá fora. A função dele é manter a temperatura programada. Isso. Ele entra em ação toda vez que a temperatura do ambiente foge do padrão que foi digitado no controle remoto. E o nosso inconsciente trabalha de forma idêntica com o nosso crescimento financeiro. Ele tem uma temperatura financeira programada. Um nível de escassez que nos é familiar e que ele considera seguro. Se a gente começa a ganhar mais dinheiro e a temperatura financeira sobe, o inconsciente entra em desespero. E aí ele sabota ativamente o nosso sucesso, para nos puxar de volta para aquele frio conhecido. Nossa, quem está escutando a gente agora, com certeza já viveu isso ou viu alguém passar por isso. O vídeo dá exemplos super práticos. Acontece o tempo todo. A pessoa consegue um trabalho novo, começa a prosperar, guarda um dinheiro legal na poupança e
Bum! Do nada a geladeira queima, o motor do carro funde misteriosamente. Ou algum familiar liga chorando, precisando de ajuda exatamente naquele valor exato que havia sido guardado com tanto suor. Exato! E o material diz algo muito forte sobre isso. O nosso cérebro prefere o sofrimento previsível do que a liberdade desconhecida. Ele prefere a dor que conhece do que o alívio que desconhece. E a mecânica desse termostato interno é tão incrivelmente poderosa que o material propõe um experimento mental imediato para diagnosticar isso. Eu adoro esse experimento. Eu acho que vale a pena a gente convidar quem está nos ouvindo a fazer esse teste agora mesmo, junto com a gente. Vamos lá. Imaginem por um momento quem está nos acompanhando, que acaba de receber uma casa no valor de 5 milhões de reais. Uau! Ok, uma casa de 5 milhões. É bastante dinheiro. Mas atenção aos detalhes. Imaginem receber essa mansão sem nenhuma dívida oculta, sem cobrança de impostos atrasados, sem favores que vão ter que ser pagos depois para alguém. Não tem pegadinha nenhuma. É uma doação pura e simples, passada para o nome hoje. Certo, sem pegadinhas. O texto aponta que a reação imediata da vasta maioria das pessoas, lá no fundo do peito, não é uma explosão de alegria ou gratidão genuína. A primeira resposta interna costuma ser um desconforto físico genuíno. Dá um frio na barriga. Dá uma sensação quase sufocante de tipo, cadê a câmera escondida, sabe? Uma voz que grita lá no fundo, isso é bom demais para ser verdade, isso não é para mim. Perfeito. Esse desconforto físico, esse sentimento de culpa quase inexplicável que surge do nada, é exatamente o teto financeiro se manifestando na prática. O termostato ligando. Exato. Não são palavras lógicas. A mente não está calculando o IPTU da casa nova. É uma sensação automática do corpo avisando que aquela abundância toda ultrapassou a identidade que a pessoa construiu sobre si mesma ao longo da vida inteira. Caramba! E de onde vem essa identidade tão rígida que rejeita uma coisa boa dessas? O texto nos leva de volta para a infância, mostrando que a gente não nasce com esse termostato programado no modo escassez. A gente aprende a ser assim. Sim, esse teto é construído de forma muito sutil, através de observações contínuas. São aquelas frases repetidas exaustivamente, antes mesmo de termos maturidade emocional para entender o que é o mundo. O ambiente molda tudo. A fonte traz exemplos clássicos, as discussões tensas dos pais na mesa de jantar sobre os boletos do mês, ou aquelas frases de efeito que quase todo mundo já ouviu, como dinheiro não dá em árvore, isso não é pro nosso bico, ou você acha que eu sou sócio do banco. Frases clássicas de qualquer família. E tem a influência cultural também. Quantos filmes a gente já assistiu onde o cara pobre é sempre o mocinho de coração puro e o cara rico é o vilão egoísta e corrupto? Tudo isso somado a algumas mensagens religiosas mal interpretadas que associam o sofrimento a Deus, vai criando um banco de dados restrito na nossa cabeça. Isso levanta uma questão importante, porque o material nos oferece uma distinção fundamental para a gente parar de brigar com a própria mente. Qual seria? Para entender a prosperidade real, precisamos entender que o inconsciente opera baseado em dois grandes pilares distintos: a capacidade e o merecimento. Eles parecem a mesma coisa à primeira vista, não parecem? Parecem, mas são completamente diferentes. A capacidade diz respeito a saber e acreditar que se tem as habilidades técnicas necessárias para fazer algo e gerar valor. É o eu dou conta de fazer. A competência pura. Isso. O merecimento, por outro lado, é se sentir intimamente digno de receber e de sustentar as recompensas pelo valor que foi gerado. É o eu sou digno de ter. Certo. Dá um exemplo prático disso para a gente entender a diferença no dia a dia. Seria, por exemplo, aquela pessoa que é a melhor funcionária da empresa, carrega a equipe toda nas costas, resolve tudo, mas treme na base na hora de bater na porta do chefe e pedir um aumento justo. Esse é o exemplo de manual. O grande conflito surge exatamente aí. Muitas pessoas têm a capacidade altíssima. Elas sabem que são boas, sabem que trabalham bem, que poderiam ganhar mais e ocupar espaços maiores no mercado. Mas esbarram no merecimento. Sim, o pilar do merecimento delas é extremamente fraco. E quando o merecimento está lá embaixo, a mente passa a arquitetar autossabotagens sutis. Como a pessoa sente que não merece aquele lugar de destaque, ela começa a evitar oportunidades cruciais. Ela foge do holofote. Ela minimiza as próprias conquistas na frente dos outros, dizendo: não foi nada, foi só sorte.
Ela desvia de qualquer elogio que receba e, profissionalmente, passa a aceitar uma remuneração muito menor do que o seu talento realmente vale. É impressionante como esses bloqueios não vivem apenas nessas grandes decisões de carreira. Eles estão escondidos nos padrões mais bobos do cotidiano. Sabe aquele momento em que alguém te elogia dizendo, nossa, que blusa linda! E a resposta imediata é, ah, foi baratinha, comprei na promoção. Um clássico da autossabotagem disfarçada. A fonte ilustra como essa autossabotagem se disfarça de boas intenções. Rejeitar um elogio sincero ou recusar uma ajuda genuína costuma ser visto pela nossa sociedade como um ato de grande humildade. Quando na verdade não é. Pois é, o texto dá um alerta sério. Do ponto de vista energético, isso é uma mensagem direta de rejeição. Quando a gente não sabe nem receber um muito obrigado, estamos gritando para a realidade que não estamos prontos e não merecemos receber coisas boas. Totalmente. E outro padrão diário que é mencionado, e que afeta muita gente, é a crença fixa de que o dinheiro nunca sobra. Isso se materializa na atitude de a pessoa se colocar sempre, invariavelmente, por último. A pessoa recebe o salário e o que ela faz? A primeira coisa é pagar todos os boletos, pagar as outras pessoas, as instituições, o cartão de crédito e, se sobrar alguma coisa no final do mês... O que raramente acontece, convenhamos. Exato. Aí sim, ela guarda um pouco ou gasta com ela mesma. A escassez se mantém porque a prioridade pessoal simplesmente não existe na hora de montar o orçamento. E ainda tem a questão da nossa própria postura diante da vida. A gente vive ouvindo falar sobre os perigos dos vampiros energéticos. Aquelas pessoas tóxicas que reclamam de tudo e jogam baldes de água fria nos nossos projetos. Mas o material aponta um perigo muito maior, quando nós mesmos somos os nossos vampiros. Esse é o agravante que o material faz questão de sublinhar fortemente. Nós nos tornamos os sugadores da nossa própria energia, através da reclamação constante, daquela dúvida paralisante sobre a nossa capacidade e principalmente da comparação injusta com a jornada dos outros nas redes sociais. A grama do vizinho é sempre mais verde na internet. Sempre. E por que isso afeta o bolso diretamente? Porque o dinheiro é uma energia em movimento. E ele flui naturalmente para onde há expansão, alegria e entusiasmo. Ele não encontra espaço para fluir onde a energia está contraída. De jeito nenhum. Onde a energia está contraída, amedrontada e cheia de queixas, o fluxo trava. Esse estado constante de contração mental e emocional acaba gerando o que podemos chamar de síndrome do impostor financeiro. É um medo paralisante de crescer. A pessoa sente uma necessidade quase física de se esconder, de não brilhar, de não cobrar o preço justo pelos seus serviços. E, novamente, não porque falte capacidade técnica, mas porque internamente ela não se sente autorizada a ocupar aquele espaço de sucesso. Uau! Com um cenário tão desafiador, moldado por décadas de condicionamento desde que a gente era criança, o que fazer? E o mais interessante na abordagem desse conteúdo é que a solução proposta não é bater de frente com a parede. Não se resolve na força. Não se trata de tentar aplicar força bruta. O próximo passo não é ler mais 10 livros de autoajuda focados em dinheiro, ou acordar às 5 da manhã todo dia, ou ter uma disciplina militar implacável com planilhas. O antídoto sugerido é muito mais suave, é um diagnóstico calmo e honesto. É um convite real para olhar para dentro. O material compartilha 3 perguntas reveladoras e eu acho que quem nos acompanha agora pode aproveitar para fazer essa investigação interna. São perguntas excelentes para quebrar o padrão automático. Vamos a elas, então? Primeira pergunta, para quem está ouvindo. Qual foi a frase sobre dinheiro que foi ouvida com mais frequência durante a infância? Vale tentar lembrar do clima na casa, as conversas na sala. A primeira frase que vier à mente geralmente é a que cimentou as crenças de base. Essa costuma doer, mas revela muito. Segunda pergunta. Qual sonho, projeto ou talento foi completamente abandonado no passado, colocado numa gaveta, apenas porque alguém disse que aquilo não dava dinheiro? Muitos talentos morrem nessa gaveta. E a terceira pergunta que eu achei a mais prática de todas. Qual é o valor financeiro mensal que traria tranquilidade real hoje para a vida diária, sem pensar em iates ou luxos extremos?
Apenas a paz de espírito para pagar as contas e viver bem. E o pulo do gato dessa pergunta é a reação do corpo, né? Exatamente. O pulo do gato é, ao pensar nesse número, o que o corpo físico sente ao imaginar sustentar esse valor todos os meses. É uma sensação de leveza, de eu dou conta, ou o corpo reage com ansiedade, como se algo estivesse errado e tudo fosse ser perdido a qualquer momento. E essas perguntas não são apenas reflexivas. Elas preparam o terreno para a maior inversão de paradigma de toda a reflexão que o vídeo original propõe. Chegar primeiro. Quando eu ganhar na loteria, serei feliz. Quando eu for promovido, serei grato. A gente acha que o dinheiro vai resolver todos os problemas, e só então a felicidade estará autorizada a aparecer. Mas a regra do jogo interno, segundo o material, é exatamente o oposto disso. A felicidade, a presença no momento atual, a gratidão genuína pelo que já se tem e a leveza não são o prêmio final que o dinheiro vai comprar. Elas são a frequência de entrada. Elas são a porta de acesso. O argumento central é que a realidade ao nosso redor não responde àquilo que pedimos com palavras implorando aos céus. A realidade responde diretamente ao estado interno que a gente consegue sustentar com constância no dia a dia. É a velha história de que não se atrai o que se quer, atrai-se o que se é. Precisamente. Se a pessoa vibra no desespero, na angústia, enquanto pede prosperidade, é a situação de desespero que continuará sendo alimentada e mantida na vida dela. A mudança real, aquela que quebra o ciclo de escassez de vez, exige que a pessoa sustente o estado de abundância, gratidão e suficiência internamente, antes mesmo que o saldo bancário mude. É sentir a prosperidade com o café que pode ser tomado hoje, para que essa frequência abra espaço para mais amanhã. É exatamente isso. Então, o que tudo isso significa para nós? Sintetizando essa nossa imersão profunda de hoje, acho que a mensagem mais poderosa que tiramos dessa fonte é que o dinheiro não é o inimigo que corrompe, nem o salvador mágico que resolve tudo num estalar de dedos. Ele é, invariavelmente, um espelho fiel do que somos. O limite para o crescimento não está ditado unicamente pelo mundo externo. Não é culpa exclusiva da economia atual, da inflação ou do chefe que não valoriza a equipe. O verdadeiro teto é interno. Ele mora dentro de nós. Ele repousa sobre essa identidade financeira que foi construída lá na infância, com frases e medos dos outros, e que até hoje a gente hesita em atualizar. O trabalho central de cada um é reprogramar essa identidade. É olhar no espelho e trabalhar para sentir tanto a capacidade quanto o merecimento de viver em abundância. Aprender a desarmar o nosso próprio termostato de autossabotagem. Se conectarmos isso ao cenário geral e à vida extremamente prática e corrida da nossa audiência, a conclusão é que mudar a realidade financeira não é viver no mundo da lua esperando a lei da atração fazer tudo sozinha. Requer botar a mão na massa também. Exige uma combinação inteligente de energia interna e ação concreta. Começa cuidando muito bem do pouco que se tem no momento atual. É organizar as finanças com respeito, olhar para o extrato sem medo, valorizar o próprio suor e o próprio trabalho. Sem aquelas falsas modéstias que só diminuem o nosso valor, como a gente falou antes. O essencial é escolher, internamente e de forma totalmente consciente, vibrar naquilo que o texto chama de prosperidade consciente. A premissa final é simples na teoria, mas incrivelmente profunda na vivência. Quando a decisão interna realmente muda e essa nova identidade de merecimento se solidifica, a realidade externa eventualmente não tem outra opção a não ser se reorganizar para acompanhar esse novo estado de ser. O espelho apenas reflete a nova imagem. É uma visão transformadora, daquelas que viram uma chave enorme na nossa cabeça sobre como lidamos com a vida material e com as pegadinhas da nossa própria mente. Com isso, chegamos ao fim da nossa análise de hoje sobre esse famoso contrato invisível. Mas antes de terminarmos, eu gostaria de deixar um pensamento final. Uma provocação inédita para quem nos acompanhou até aqui, continuar refletindo durante o resto da semana. Por favor, compartilhe. Se o nosso termostato interno regula de forma tão rígida o quanto de prosperidade financeira somos capazes de tolerar sem entrar em um ciclo de autossabotagem, em quais outras áreas fundamentais da vida nós estamos fazendo a mesmíssima coisa?
Nossa! Seja na busca pela saúde física, no sucesso de projetos criativos, ou até no nível de amor e afeto que recebemos e permitimos nos nossos relacionamentos mais íntimos. Onde será que estamos secretamente acionando um disjuntor de emergência, derrubando a nossa própria energia, simplesmente porque alcançamos uma quantidade de felicidade que o nosso passado, de alguma forma, nos ensinou a não merecer? Uau! Um verdadeiro pulo do gato para fechar a nossa conversa. Fica essa reflexão profunda para nossa audiência levar para o travesseiro. Muito obrigada a quem nos acompanhou e até a próxima Imersão Profunda.